Fogo e graça, amados irmãos, é com uma alegria muito grande que estamos aqui para essa nossa live, onde nós vamos refletir a poderosa palavra de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que ainda vai chegar, você que vai ver essa live depois. Que Deus abençoe muito sua vida, sua missionária Valéria, da missão Chamas Abrasadoras de Taubaté, São Paulo. E estamos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. Então, convido você a pegar comigo Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. E a palavra do Senhor vai nos dizer: aceita, filho, a disciplina de teu pai, e não desprezes a instrução de sua mãe. Elas serão um formoso diadema na tua cabeça e colares no teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco a emboscada para matar, mesmo sem motivo, armemos ciladas contra o inocente. Como Sheol, nós os engoliremos vivos, inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos toda sorte de riquezas magníficas e encheremos nossas casas com despojos. Lança tua sorte entre nós e compartilharemos a bolsa. Meu filho, não andes com eles. Afasta os passos de seus atalhos, porque seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. É em vão, porém, que se estende a rede à vista dos pássaros. Eles armam ciladas contra si mesmos e tramam enganos contra suas próprias vidas. Tais são os atalhos de quem se volta para o roubo, roubam a própria vida de quem o pratica. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, vamos meditar um pouquinho naquilo que a palavra do Senhor nos diz nessa noite, em Provérbios, capítulo 1, versículos de 8 a 19. A primeira diretriz divina, a diretriz do céu nessa noite para nós, é quando nosso Deus nos diz: aceita e não desprezes, meu filho, a disciplina de teu pai, a instrução de tua mãe. Então, o Senhor nos atenta para o mandamento da obediência. Quando o Senhor nos diz: aceita e não desprezes. Há uma ordem do céu para nós nessa noite, que nós possamos nos submeter e obedecer às autoridades. A palavra de Deus pede para: aceita e não desprezes, meu filho, a disciplina de teu pai e a instrução de tua mãe. Então o Senhor nos dá a revelação nessa noite que nós precisamos nos submeter às autoridades. É da vontade de Deus a obediência. É da vontade de Deus que nós obedeçamos. Por isso, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo homem cristão, porque de Deus todos nós somos, todo homem cristão, toda mulher cristã, ela precisa ter um diretor espiritual. Alguém que a conduza, alguém que a oriente, alguém que a ajude na sua espiritualidade, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. Por quê? Porque é da vontade de Deus, é plano divino que o homem obedeça. Por isso a palavra começa dizendo: aceita e não desprezes. É como nós dizemos hoje, né? Aceita que dói menos, não é assim que muitos dizem hoje? Pois bem, a palavra de Deus em Provérbios, ela começa dizendo: aceita e não desprezes. Meu filho, a disciplina de teu pai e a instrução de tua mãe. Então o Senhor está a dizer para mim e para você nessa noite que nós devemos exercer hoje a virtude da humildade e nos colocar em obediência. Hoje, o mundo em qual vivemos, nós somos treinados a sermos pessoas rebeldes. Ninguém manda em mim, eu sei o que é melhor para mim, é da minha vida cuido eu. É assim que nós somos treinados a dizer, mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: aceita e não desprezes, meu filho, a disciplina de teu pai
e a instrução de tua mãe. Então, o Senhor está nos libertar nesta noite, por meio da obediência, da submissão a uma autoridade. Talvez nós soframos, amado, por conta disso, porque nós não sabemos ser humildes. Humildes na obediência, humildes na instrução, humildes na disciplina. Nós temos hoje preguiça de ouvir, preguiça de estar ao lado de alguém que possa nos orientar, nos conduzir. Nós queremos fazer aquilo que dá na telha, o que dá na cabeça. Vamos agindo como animais. Vamos vivendo como pessoas que meramente animalescas, que agem por instinto. Mas a palavra do Senhor não é isso que a palavra de Deus diz, não é essa a vontade de Deus. Por isso o Senhor diz no livro de Gênesis, não é bom que o homem fique só. Nunca foi da vontade de Deus que nós caminhássemos sozinhos. Isso não é só na afetividade, na sexualidade, não. Isso é também na amizade, na direção, no companheirismo, na direção espiritual, no direcionamento, enfim. Não é da vontade de Deus que nós estejamos sós. Por isso, o Senhor sempre coloca alguém superior a nós. Nós sempre somos chamados a obedecer a alguém, porque esse é o plano divino, o plano ao qual o próprio Jesus passou, se humilhou até a morte, morte de cruz. A própria Virgem Maria disse, o Senhor olhou para a sua humilde serva. Então, o Senhor está a nos dizer, aceita, não despreze a disciplina e a instrução. O que é disciplina, meu amado? É uma ordem, um regulamento, uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, o bom funcionamento. Então, nós precisamos aprender a ser disciplinados. O que é uma pessoa disciplinada? É uma pessoa que cumpre um regulamento, é uma pessoa que cumpre uma conduta que assegura o seu bem-estar e que assegura o seu bom funcionamento. Então, nós precisamos aprender a ser pessoas disciplinadas, pessoas que vivam regulamentos, pessoas que vivam condutas. Condutas que assegurem o bem-estar, condutas que possam trazer a nós o bom funcionamento para as nossas próprias vidas. E diante de Deus, qual foi a disciplina que o Senhor nos deu? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que asseguram o nosso bem-estar e que asseguram o nosso bom funcionamento. Se nós seguirmos os 10 mandamentos, amados, nós viveremos felizes nesta terra. E alcançaremos a glória dos céus. Por isso, hoje, nós estamos passando por tantas dificuldades com relação ao Covid-19. Nós somos pessoas desobedientes, desorientadas, animalescas. Pessoas que não aceitam e desprezam disciplina e instrução. Por isso, o Senhor está a nos dizer... Aceita e não despreza a disciplina, aquilo que é para o seu bem-estar, aquilo que é para o seu bom funcionamento. Aceita e não despreza a instrução, aquilo que pessoas que são mestres podem te ensinar. Aceita, não despreza, essa é a ordem de Deus para você. Seja obediente, se coloque diante de uma autoridade, não queira ser dono do seu próprio nariz, não queira levar a sua vida sozinho. Deus não te fez para estar sozinho. Já viu aquelas pessoas que vivem pedindo namorado? Não, eu não consigo ficar sozinha, eu só vou ser feliz se eu tiver alguém, eu só vou ficar bem quando eu tiver alguém. Senhor, me dá alguém, pelo amor de Deus. Pois bem, só que quando o Senhor te dá, você é um animal. Você não consegue obedecer, você não consegue conversar, você não consegue ter diálogo, você não consegue orientar, você não consegue ser instruído, você não consegue ser disciplinado. Você quer viver a vida do seu jeito, como quando você estava sozinho. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter ninguém na vida, porque ao ter alguém não sabe viver com o outro, não sabe ser ajuda e nem sabe ser ajudado pelo outro.
Por isso o Senhor diz: aceita e não despreza a disciplina de teu pai, a instrução de tua mãe. Aquilo que é para o seu bem, aquilo que é para o seu bom funcionamento, aquilo que pessoas que têm um grau maior de instrução pode te ajudar. Você já viu aquelas pessoas, né, que vivem falando assim: ora para mim, Valéria, ora para mim, Valéria. Daí você vai rezar, você vai leva a palavra de Deus para ela, a pessoa não aceita. A pessoa só quer que você fique passando a mão na cabeça dela. Aí eu me recordo que um dia eu disse assim pro meu marido, falei, poxa, daqui a pouco eu vou começar a colocar uma placa aqui na frente, que ao invés de casa de oração, casa missionária, eu vou colocar aqui cabeleireiro, porque as pessoas só querem que a gente fique passando a mão na cabeça delas. As pessoas pedem para rezar, mas vêm aqui para ouvir o que elas querem. Pessoas que não aceitam e desprezam disciplina e instrução. Por isso sofrem, por isso não conseguem ter domínio de si, por isso são pessoas frustradas, por isso são pessoas que não vão ter sucesso na sua vida nunca, porque o sucesso garantido por Deus são para as pessoas que têm aceitação. O sucesso garantido por Deus são para as pessoas que não desprezam disciplina, não desprezam instrução, que aceitam aquilo que é melhor para elas e para o bom funcionamento das suas vidas. E nós estamos vendo aqui no COVID, com a pandemia do Covid-19, como as pessoas são indisciplinadas. Não aceitam e não desprezam nenhuma ordem. São incapazes de viver a disciplina. Somente Deus pode trazer para nós esta graça. A graça de sermos pessoas disciplinadas, de sermos pessoas instruídas, a graça de sermos pessoas de aceitação, a graça de sermos pessoas que não desprezam a verdade de Deus. Amém? E a palavra do Senhor ainda diz: a promessa aos filhos de Deus fiéis. Na tua cabeça, disciplina e instrução será um formoso diadema. E no teu pescoço elas serão colares. Na tua cabeça, disciplina e instrução serão um diadema. E no teu pescoço, disciplina e instrução serão colares. Por que na cabeça, disciplina e instrução é diadema? O que significa diadema? Reis e rainhas portavam sobre a cabeça em forma de uma coroa. Sabedoria e instrução para o homem e a mulher obediente a Deus é uma coroa. Quando você é uma pessoa disciplinada, quando você é uma pessoa que aceita sabedoria, que aceita instrução, que aceita disciplina, você recebe uma coroa. Deus coroa você e faz de você um rei e uma rainha. Aplauda Jesus. Por isso, meu amado, a palavra de Deus diz: na tua cabeça, disciplina e instrução serão um diadema, uma coroa. Você será coroado pela disciplina, coroado pela instrução. E você se tornará um rei e uma rainha. Ao você ser disciplinado, ao você ser orientado, instruído, você ganha autoridade. Por quê? Porque você consegue se submeter e dominar as suas vontades, dominar as suas paixões e fazer aquilo que é certo, aquilo que é para o seu bem, aquilo que é para o seu bom funcionamento. Isso é libertador. Disciplina e instrução é para o homem e para a mulher uma coroa, um diadema, e faz de nós reis, rainhas, homens e mulheres de autoridade. Quando algumas pessoas, você olha para elas e você diz: nossa, que autoridade, nossa, você tem autoridade para falar. Por que ela tem autoridade, amado? Porque ela tem conhecimento, porque ela é disciplinada, porque ela foi instruída, porque ela foi coroada pelo conhecimento, e o conhecimento trouxe para ela a autoridade.
autoridade para falar. Ela se tornou rei, ela se tornou rainha naquilo que ela se submeteu. Por isso a palavra do Senhor ainda diz: na tua cabeça disciplina e instrução será uma coroa, mas no teu pescoço será um colar. O que é um colar? Cadeia, sujeição, submissão, um jugo, um ornato. O que é um colar? Uma cadeia, uma submissão, uma sujeição. Então, meu amado, o que sustenta a coroa na nossa cabeça? Submissão e sujeição. Aplauda Jesus. Aceita e não despreza, meu filho, a disciplina de teu pai e a sabedoria e a instrução de tua mãe. Por isso, o que sustenta a coroa, a autoridade na nossa mente, é a sujeição que nós temos, a instrução e a disciplina. O homem que tem autoridade, a mulher que tem autoridade, é o que sustenta essa autoridade na sua vida, é a submissão, a sujeição, a obediência, a aceitação, a disciplina e a instrução. Aquilo que é bom para ela e o que é para o seu bom funcionamento, a submissão, a sujeição à ordem. Olha como isso, o livro de Provérbios é muito atual para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo disciplinados, instruídos, mas nós não estamos aceitando e estamos desprezando disciplina e instrução. Por isso, ao invés de sermos reis e rainhas, nós vamos ser escravos da situação. Por que pessoas se tornam escravas das circunstâncias? Porque não querem se submeter, se sujeitar. Por isso o Senhor diz no livro de Provérbios: na tua cabeça coroa, no teu pescoço colar, no teu pescoço sujeição e submissão. A sujeição e a submissão vai sustentar a coroa da sua cabeça. Por isso a palavra do Senhor ainda diz: o Senhor deu uma ordem, aceita e não desprezes a disciplina de teu pai e a instrução de tua mãe. Por isso, isso daqui é um segredo da educação de família. O pai tem a função de disciplinar, de trazer a ordem. O pai tem a função de disciplinar, de trazer aquilo que é bom para a sua família. Aquilo que vai manter a sua família em funcionamento. E a mãe tem a função de instruir. Instruir o quê? A sua família na disciplina do seu esposo. Por isso, disciplina e instrução é algo que não pode faltar dentro das nossas casas. É algo que não pode faltar dentro de uma família. O pai disciplina, a mãe instrui. Por isso, meu querido, a palavra do Senhor diz: aceita e não desprezes a sabedoria, a disciplina de teu pai e a sabedoria de tua mãe. Seja humilde, se coloque diante de uma autoridade, seja submisso e você receberá a coroa na cabeça e colar no pescoço. O colar do teu pescoço, que é sujeição e submissão, vai sustentar a coroa da tua cabeça, que é a autoridade de rei e rainha, que é garantida por Deus para aqueles que não desprezam e que aceitam sabedoria, disciplina e instrução. Por isso, a palavra do Senhor diz: essa é a ordem de Deus para nós essa noite. Mas Provérbios ainda continua dizendo: se pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não ande com eles e afasta os passos dos seus atalhos. Vou repetir: não consintas, não ande com eles e afasta os passos dos seus atalhos. Se afaste
daqueles, se afaste, não consintas e não ande com pessoas que não são capazes de se submeter, que não são capazes de se sujeitar, que não vivem em submissão e obediência, mas são pessoas animalescas, que vivem por instintos, que querem fazer aquilo que dá na cabeça, que não obedecem ninguém, somente a si mesmas. E muitas vezes nem a si mesmas, só obedecem à sua própria carne. Por isso, a palavra de Deus diz: dessas pessoas se afaste. Não ande com eles. E afasta os passos dos seus atalhos, porque por onde eles andam não é o caminho, é um atalho. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente aqueles que andam nos caminhos de Deus podem dizer que estão no caminho. O resto é atalho. Então, meu querido, se afaste das pessoas que dizem para você: não, não obedece, não, não, besteira, não segue o que o teu pai, a tua mãe fala, não, olha, o que a tua esposa fala é balela, o que o teu marido fala é balela. Pessoas que dizem para você: não, ele é chefe, mas não pode mandar em você. Não, se afaste. Não ande com essas pessoas. Afasta os seus passos dos seus atalhos. Deus nos chamou para andar pelo caminho e não para andar em atalhos. Deus, essa é a vitória do homem de Deus. Deus nos chamou para andar pelo caminho e não em atalhos. Quem disse para você que era para você ir pelo caminho mais curto? Pelo caminho mais fácil? Quem disse para você? Por isso a palavra do Senhor, ela diz: dos pecadores, se pecadores quiserem te seduzir e te levar para atalhos, afasta os seus passos deles, não ande com eles e não consintas naquilo que eles dizem. O homem e a mulher de Deus foi feito para obedecer. Obedecer uma autoridade, estar submisso, ser sujeito, não é vergonha para ninguém ter um diretor espiritual, não é vergonha para a mulher obedecer o seu marido naquilo que tange a fé, não é vergonha para os filhos obedecerem os pais, não é vergonha para um amigo ouvir a voz de um amigo verdadeiro, não é vergonha para um homem e uma mulher de Deus se confessar com um sacerdote e ouvir aquilo que de bom o sacerdote tem para dizer. Não é vergonha, submissão, obediência. Por isso a palavra de Deus diz: se alguém quiser te seduzir e falar para você que você não precisa obedecer ninguém, que você é dono do seu nariz, se afasta deles, não anda com eles e não consinta com o que eles dizem, porque não fui eu que falei isso para eles. Não é essa a vontade de Deus para você. Talvez você esteja sofrendo porque você anda com pessoa desobediente, porque você anda com pessoa que é entregue somente à carne, ao seu próprio nariz, pessoas que não são instruídas, pessoas que não têm disciplina. E a palavra do Senhor diz que essas pessoas andam por atalhos. Meu filho, a palavra de Deus te garante, você foi chamada para andar no caminho e não para seguir atalhos. Nós não podemos mais nos contentar com atalhos. Nós somos chamados para andar no caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. Saia dos atalhos e volte para o caminho. Saia do atalho e volte para o caminho. Essa palavra de Deus pode ser um livramento para você hoje. Por isso o Senhor diz: se pecadores quiserem te seduzir, dizendo para você que você não precisa obedecer ninguém, é que nem marido e mulher. Algumas pessoas vai ou no marido ou na mulher e dizem: vamos sair, vamos viajar, você casou, mas não está morto. Não é assim que às vezes as pessoas dizem? Você casou, mas você não tem que ficar dando satisfação para sua esposa. Cuidado! Cuidado, a palavra de Deus diz: se pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Se afaste deles. Não ande com eles e afaste os passos dos seus atalhos.
O Senhor te chama a voltar para o caminho. Vem para o caminho. Entre no caminho. Saia do atalho. Não andes com eles. Não consintas com eles. Não afasta os passos dos seus atalhos. Essa é a palavra de Deus para nós. Por isso a palavra do Senhor ainda diz: o convite dos pecadores. Vem conosco. A emboscada para matar. Armemos ciladas contra o inocente, mesmo sem motivo. Como o Sheol, nós os engoliremos vivos, inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos toda sorte de riquezas magníficas. Encheremos nossas casas com despojos. Lança tua sorte entre nós e compartilharemos a bolsa. A palavra do Senhor diz: o convite dos pecadores. Não é assim que nós ouvimos? Vem comigo. Armemos cilada para os inocentes, mesmo sem motivo. Olha, fala isso para tua esposa, que ela vai acreditar. Olha, fala isso para o teu marido, que ele vai acreditar. Vamos armar uma cilada para eles. E ele não vai nem perceber, ela não vai nem perceber. Facinho, facinho. Uma mentirinha só, não tem problema não. Vem comigo. Vamos. Vamos. Não é esse o convite dos pecadores? Como o Sheol, nós os engoliremos vivos, inteiros, como os que descem a cova. A palavra de Deus diz que o convite do pecador, ele tem poder para engolir um homem vivo. Como aqueles que descem ao Sheol, como aqueles que descem ao inferno. O convite de um pecador tem poder para te engolir vivo. Como aqueles que descem ao Sheol. Como aqueles que descem aos infernos, como aqueles que descem à cova. O convite de um sedutor, o convite de um homem sedutor, de uma mulher sedutora, tem poder para te fazer descer a cova. Mas não morto, vivo. Por isso você perde família, você perde filho, você perde marido, você perde esposa, você perde emprego, você perde o seu lugar na igreja, você perde tudo. Porque você, ao invés de ascender, de subir, você vai descer. Vivo, em vida. Você vai ver a tua queda, você vai ver o teu fracasso, você vai ver a tua ruína, não depois da sua morte, mas na sua vida. É isso que o convite do pecador tem poder para fazer com você. Te fazer descer em vida. Olha onde você estava e olha onde você está agora. Quantas pessoas estavam aqui e hoje estão aqui? A se cumprir Provérbios 1, versículo 8. Como o Sheol, nós os engoliremos vivos inteiros, como os que descem a cova. Não sou eu que estou falando, trazendo palavras ruins para você. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que são seduzidos pelos pecadores, pela voz enganosa dos pecadores, eles descem vivos. Eles fracassam, eles se arruinam, eles experimentam o Sheol, eles experimentam o inferno, parte do inferno em vida. Porque ouviram a voz sedutora, porque não foram capazes de aceitar, porque desprezaram disciplina e instrução do seu pai, da sua mãe, das autoridades constituídas. Porque não traziam na sua cabeça coroa e no seu colar e no seu pescoço colar. Não traziam na sua cabeça o diadema, a coroa do conhecimento, da disciplina, da instrução. Não traziam no seu pescoço o colar, a sujeição, a submissão, a disciplina e a instrução. Por isso desceram ao Sheol, porque ao invés de quererem coroa, ao invés de quererem colar, eles simplesmente quiseram ouvir a voz da sedução.
Se livre das vozes sedutoras. Não ande com elas. Não consinta o que elas dizem. Afasta o passo dos seus atalhos. Você foi feita para andar no caminho e não em atalhos. Você foi feita para ir para o céu e não para o chão. Por isso a palavra do Senhor ainda vai dizer: encontraremos toda sorte de riquezas magníficas, encheremos nossas casas. Não é assim? A voz sedutora te promete mundos e fundos. Nós vamos conseguir riquezas, nós vamos curtir, nós vamos aproveitar, nós vamos ter prazer, nós vamos ter tudo. Naquele momento. Porque depois que você tiver tudo naquele momento, você vai perder tudo para a eternidade. Você não foi feito para viver de momentos. Nós não fomos feitos para viver de momentos, nós somos feitos para o eterno. Nós somos feitos não para andar em atalhos, mas para andar no caminho. Por isso a palavra do Senhor ainda vai dizer: seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue e armam ciladas contra si mesmos. Tramam enganos contra suas próprias vidas e roubam a própria vida de quem a pratica. A sedução do pecado, olha o que a palavra de Deus diz. A sedução do pecado, ela arma cilada contra a própria pessoa, trama enganos contra a sua própria vida e rouba a própria vida de quem a pratica. Então, não é lucro nenhum para nós, não é garantia nenhuma para nós de sucesso ouvirmos a voz da sedução ou sermos sedutores. Porque se nós, muitas vezes, nós não ouvimos a voz, não somos aqueles que ouvimos a voz da sedução, mas somos aqueles que seduzimos. Por isso, a palavra do Senhor, ela diz que aquele que seduz, aquele que ouve a voz da sedução e aquele que seduz, ele arma cilada contra si mesmo. Ele trama engano contra a sua própria vida e ele rouba a própria vida de quem o pratica. Então, seduzir ou ouvir a voz da sedução é um engano, é uma cilada. Por isso, o Senhor hoje está nos dando uma palavra de livramento, de direção. Por isso, eu volto a dizer o que está no versículo 1. Aceita e não despreze a disciplina de teu pai e a instrução de tua mãe. Porque se você aceitar e se você não desprezar, você terá a coroa na cabeça e colar no pescoço. A sujeição, a submissão que você tem vai sustentar a autoridade, a coroa da autoridade na sua cabeça. Por isso, a palavra do Senhor ainda diz: a promessa divina aos pecadores é em vão que se estende a rede à vista dos pássaros. Aplauda o Senhor Jesus. Eu quero dizer para mim e para você hoje que nós possamos ser aquilo que a palavra de Deus diz. Se pecadores vierem te seduzir, que o nosso Deus possa dizer do alto dos céus: é em vão que você arma a rede à vista dos pássaros. Nós somos chamados a ser pássaros nas mãos de Deus, a sermos livres, a voar para a presença de Deus, a não sermos dominados pela voz da sedução, mas nós somos chamados a aceitar e não desprezar a disciplina e a instrução a disciplina do nosso pai e a instrução da nossa mãe. Nós somos chamados a obedecer, nós somos chamados a ter uma autoridade, nós somos chamados a ter uma direção espiritual, nós somos chamados a nos sujeitar, a nos submeter a Deus.
Nós não somos chamados a andar em atalhos, mas nós somos chamados a andar no caminho. Nós somos chamados a ter coroa na cabeça e colar no pescoço. Nós somos chamados a fazer com que a nossa submissão, a sujeição, a nossa obediência sustente a coroa da autoridade que é colocada na nossa cabeça. Porque quando nós aceitamos disciplina, aceitamos instrução, não desprezamos disciplina e não desprezamos instrução, nós nos tornamos reis e rainhas. Nós obedecemos uma autoridade para nos tornar uma autoridade, para a glória do nome de Jesus. Então eu saia do... Assim como a palavra do Senhor diz, não ande em atalho, volte para o caminho. Se pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não ande com eles. Afasta os seus passos dos seus atalhos e venha receber da parte de Deus a palavra de direção para a tua vida hoje. É em vão que se armam redes para os pássaros. É em vão que se estende a rede à vista dos pássaros. Tu foi feito para ser pássaro. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa trazer inúmeras bênçãos para o teu coração. Nós vamos encerrar esta live e vamos voltar com a próxima live, onde nós vamos falar as virtudes sobre o valor das boas obras no Tratado da Verdadeira Devoção, na Bem-aventurada Virgem Santíssima. Vamos falar daquela que aceitou e não desprezou a disciplina de teu pai e a instrução de tua mãe. Que Deus abençoe você. Sou a missionária Valéria, contato para missões pelo WhatsApp. Que Deus abençoe sua vida, que esta live possa trazer bênçãos para você. Que Deus te abençoe. Missão Chamas Abrasadoras. Eu quero uma chama no lugar do coração. A igreja pensando em você. Salve Maria Puríssima. Lembre-se de que nós possamos tomar todos os cuidados necessários contra o Covid-19, que a nossa casa seja abençoada para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima.